Começou, mas ainda tem fractal. Eu adoro fractal. Bom, diz aí, você falou 104, né? Isso. Tá, 104 cheguei. É nessa B5, na Hum, demonstração da B5. na demonstração, você quer dizer na demonstração de que a B5 está bem definida? Seria isso? Exato. Essa parte, ora, como x asterisco b, Tá, beleza. Aqui, né? A gente quer isso, mostrar que está bem exatamente. definido. Então, bom, o que que a gente queria mostrar? A gente quer mostrar esse. Tá. Tá. O B5 é isso e a gente quer mostrar que esse trem está bem definido. Exato. Aí a gente pegou, aqui eu só estou pegando o contexto, a B e a linha B', com o XY equivalente ao AB e o X' equivalente ao Y, e o X', Y' equivalente à linha B'. Tá. Então isso aqui é esse negócio equivalente. É mesmo que você dizer que a barra desse é igual a barra desse, e a barra desse é igual a barra desse. Certo. Certo. E aí quer mostrar que a barra desse negócio é igual a isso. Então, a operação é feita coordenada a coordenada, e aí a gente quer mostrar que isso aqui, quando, porque tá, seria isso aqui, né? O x, y, uh, operado nessa soma nova. Vou colocar aqui assim. Isso aqui operado com o x', y' barra, isso é o x estrela x', y estrela y'. E a gente quer mostrar que então isso aqui é igual por definição, e esse aqui é a mesma coisa que o a b operado com o a', b' barra. E a dúvida tá se essas coisas são de fato iguais. É isso, né? Ah, sim. Eu não tinha pensado nesse esquema da definição, de voltar pela definição. Porque a gente aqui a gente definiu essa operação falando, você pega uma classe e opera com outra, escolhendo representantes e operando esses representantes. Então, quando você pega aqui o x e y e o x' y, o x' y' e você opera, dá essa primeira parte. É isso. Por outro lado, se a gente escolhe outros representantes, no caso o AB para o XY e o A'B', A'B' para o X' e Y', quando a gente opera usando a mesma regra, dá esse cara. E aí, para que seja uma função, a gente precisa verificar que, dado que esse sujeito é igual a esse e esse sujeito é igual a esse, a gente gostaria que as imagens deles fossem iguais. Certo. O que se propõe a fazer e o motivo de se fazer está claro? O motivo, nem tanto, eu não consegui pegar. Não, tudo bem. Mas o que fazer eu consegui. Tá, o motivo é esse aqui, ó. Pera, fica essa janelinha aqui. Beleza, responde o Rigid. O motivo é o seguinte, né? Lembra que uma operação, a princípio, é uma função. Então, Correto. então a gente, no fundo, a gente quer dizer o quê? Que esse negócio aqui, essa soma com quadradinho, é um negócio que vai sair do que a gente xingou de G, cartesiano G,
e vai em G, que eu vou usar outra letra para denotar. Pega um alfa e um beta, e ele tem que mandar em alguma coisa aqui. Alfa, que a gente vai denotar assim, certo? Entendi, certo. Para que isso seja função, é preciso que a gente, quando define função, tenha aquele negócio, né? Se você tiver alfa, beta, se a gente tiver isso, deixa eu escrever dessa forma. Alfa, beta igual a C. E alfa, beta igual a C', então C tem que ser igual a C'. Ok, Porque é uma função. Isso está vindo. Isso é uma outra instância daquela definição de função que a gente tem básica. Quando a gente escreve, tem a função f de x para y. Aí a gente tinha aquele jeito de denotar. A gente pensava no f como sendo um conjunto de pares, lembra? sim, E aí a gente dizia que a f é função, C e somente C. Ah, sempre que você pega xy, xy' pertencentes a f, isso implica que o y é igual a y'. Lembra? sim. Então aqui, embora a gente escreva assim, é como se fosse isso aqui, ó. O par alfa beta, que é o domínio, tem esses dois caras. Então é um par que a primeira entrada é um par e a segunda é esse cara, porque o domínio é um produto cartesiano. Uhum. Então é você dizer que isso aqui pertence à função e aqui você dizer que isso aqui pertence à função. Então, como você quer que seja Entendi. função, essa segunda coordenada tem que ser igual. Entendi. Aí, qual que é o problema? Por isso que eu chamei de alfa e beta, tá? Para deixar o problema claro. Porque o G ele é simplesmente o conjunto dos caras que são da forma xy barra, tais que x e y pertencem ao conjunto, ao x, né? Ok, isso. É isso. Espera só um pouquinho que eu tenho que fechar o Chrome porque tem alguém mandando mensagem para mim e vai ficar aparecendo o barulhinho. Fechei. Então, quando a gente está falando aqui que pegou um alfa nesse negócio, esse alfa ele tem que ter essa cara para algum xy. E o beta vai ter essa cara para algum x' e y'. Certo. E aí essa regra que está falando para a gente como que a gente vai fazer essa conta, ela está falando o seguinte: você vai pegar um desses representantes, então, como o alfa pertence a G, significa que existe um x y, tal que quando você olha a barra dele, quando você olha a classe de equivalência desse negócio, dá aquele alfa. E da mesma forma, existe um x', um x' e y', tal que a barra dele é o beta. Certo. E aí o procedimento fala, olha, você encontrou essas testemunhas, você vai pegar essas testemunhas e vai operar elas, e aí isso vai dar para você quem é o Czinho em questão. O problema, Ah, sim. o problema é que você não tem um critério para como escolher isso aqui, essa escolha é arbitrária. Então poderia ser que a depender da escolha, um Czinho fosse diferente de outro Czinho. Uhum. Entendi. Por isso a gente precisa mostrar que eles são iguais, para mostrar que de fato isso é uma função. Nossa, muito bom. Muito bom. Ok?
É que assim, quando a gente escreve dessa forma, parece que já tá, não tem um problema de definição envolvido. Porque tá aqui o x e o y, mas esse x e y poderia ser outra coisa. Sim, que nem o diagrama que você fez, né, na própria outline que você fez da EC, a segunda outline. Isso, exatamente, exato. A princípio poderia ser. Ah, Entendi. Excelente. tá- dá para depois eu posso mostrar, tentar cozinhar um exemplo onde isso dá errado. Claro, isso vai envolver contas arbitrárias, mas um exemplo onde isso aqui não dá certo. E aí você definir dessa maneira não vai te dar uma função bem definida. Isso vai Acontece, ser ótimo. Esse acontece. exemplo vai ser muito bom. Mas, mas assim, em geral, na maioria dos casos onde a gente faz isso em contextos razoáveis, a coisa funciona. Por- E aí, mas Show. aí assim, uma vez feito isso, o resto da conta também tem problema na conta em si? Eu acredito que agora eu consiga levar adiante, porque você já mostrou como destrinchar o que já está pronto pela definição. E aí vai ficar um pouco mais fácil, eu acredito. Mas caso eu tenha dúvidas, eu mando uma mensagem no Twitter, eu acho, se não tiver Tá, problema. tá. Eu só vou olhar aqui, às vezes eu errei alguma coisa, né? E aí pode ser esse problema da dúvida. O x operado com b é igual a y operado com a. Por quê? Porque eles são equivalentes, por causa disso aqui. Isso aqui é por eles serem equivalentes. Uhum. E a mesma coisa é esse aqui. O x operado com b igual por esse motivo. Ali o Rigid chegou. Oi, Ele saiu. no vácuo. Tudo bem. Tá. O... Aí, bom, a gente quer mostrar que esse negócio, para mostrar essa equivalência, a gente tem que mostrar que quando pega esse negócio aqui e opera com esse, que é o que a gente fez aqui, isso, então, quando opera os extremos externos é igual você operar os extremos internos. É o que a gente quer, que é onde a gente chega aqui. E aí, Ah, sim. então, essa conta está mostrando que essa equivalência ocorre. Entendi. O que eu fiquei em dúvida era se eu podia considerar esse símbolo de igualdade como a relação de equivalência do tio, mas aparentemente pode. É que assim, quando está com a barra e a gente coloca o igual, isso aqui tá falando da igualdade entre as classes de equivalência. Então, são os pacotinhos, são as partições que são iguais. Agora, essa partição, para a gente dizer se essa partição é igual ou não, a gente usa a definição da relação de equivalência, que foi dada em B4. É ela que diz para a gente quando dois pares são equivalentes. Entendi. Ela é o nosso Nossa, muito critério. bom. Ela é o nosso critério. Então, se eu tenho essa classe de equivalência e essa classe de equivalência para saber se elas são de fato iguais, eu uso o critério lá que diz que eu tenho que pegar o extremo desse externo e operar com o extremo externo desse, sei lá, espelhado, né? Eu não sei que outro nome usar para ele. E aí, que é o que a gente fez aqui, pegou esse cara e operou com esse. E aí isso aqui, essas igualdades, elas acontecem em X. Ok, Porque aqui é onde onde a operação palpável existe. No caso, se a gente estivesse tentando construir os inteiros, isso aqui a gente já está só somando números naturais. Isso aqui só ia ter soma aqui envolvida, não ia ter nenhuma subtração. entendi. Então essa igualdade está acontecendo onde a gente conhece.
Então, esse cara, operado com a operação que a gente conhece, operado com esse que está operado com esse, tem que ser igual a esse operado com esse. E aí a gente vai Entendi. brincando passo a passo. Aqui a gente faz a dança dos parênteses. Não, não foi dança de parênteses aqui não. Aqui usou comutativa. Esse cara veio para cá, esse veio para cá e aí virou isso. Ah, sim. Aí esse x operado com b é y operado com a, porque eles são equivalentes por hipótese. Ok. E aí isso virou isso. Da mesma forma, Entendi. aí esse aqui virou esse por conta dessa igualdade. E agora a gente só trocou, pôs esse no lugar desse, porque a operação é comutativa, a gente pode fazer isso. Ótimo. Eu acho que então a minha maior dificuldade, na verdade, foi porque eu não lembrei que você tinha já dito que o grupo era comutativo. Aliás, Sim, o monoide. exatamente. Isso é imprescindível para essa construção desse jeito funcionar, é que a lei do cancelamento é imprescindível para a gente conseguir garantir que a relação de equivalência e aquelas coisas que depois aquela correspondência vai ser injetora e comutatividade. Dá para fazer esse tipo de coisa de você meio que procurar elementos invertíveis de um certo tipo de estrutura algébrica em contextos não comutativos. Dá. É bem mais pesado e você precisa fazer uns malabarismos muito loucos. Ah, tá bom É, então. é bem punk. Dá para tirar a lei do cancelamento relativamente tranquilo. Não é muito trabalhoso você fazer esse tipo de coisa sem a lei do cancelamento. A relação de equivalência muda. Esse negócio que a gente definiu aqui vai ter que ser diferente. Tá? Não vai valer essa regra de 3, digamos assim, né? Eu falei, né, que era tipo uma regra de 3. Sim, falou Ah, sim. tá. Ah, não vai valer essa regra de 3 no caso em que você não tem a lei do cancelamento. Você vai ter que dar uma ajustadinha num trem. Mas isso é depois. Mas tá, melhorou então. Sem sombra de dúvidas. Beleza. Tá, ok. Então. ah, tinha mais coisa? Não, até agora foi só isso mesmo. Então tá. Vamos ver, é 6h30. Eu acho que vai ficar só a gente. É, Ah, esse epsilon vai ser muito grande. eu esqueci de falar que era epsilon infinitesimal e não infinito. Não, mas as pessoas são, são livres. Tá, eu É, acho, provavelmente elas têm, né, os motivos dela. eu acho que, assim, se não tiver problema por você, a gente pode começar a ver os anéis de poder, assim. Sem problemas. Vamos então. Ah, ali o Rigid, agora o Rigid voltou. Oi? Tá bem, vou aumentar seu volume, peraí. Eu coloquei seu volume no máximo aqui. Tá, Agora eu tô te escutando. beleza. E aí, Rigid, há quanto tempo? Pois é. Como vai a vida? O... Ué, a vida Algo vai... deu errado?
Não, é que eu não estava escutando. Não, é que eu perguntei como vai a vida e eu não ouvi a resposta. Eu falei, a vida vai em silêncio. Ah, ah, vai tudo Ah, ansioso pra sair a oferta. eu que diga. Eu tô ansioso por vários motivos. Mas, enfim. ah, então, só para dar um outline, Rigini, para você sobre o que os seminários vão seguir agora, Uhum. que às vezes pode não te interessar, não sei. O Lucas tá fazendo isso comigo agora. E a gente começou a. É que eu tô com um pouquinho de eco. Aí eu tô me sentindo sanduíche. Sim, tá dando um retorno engraçado, né? Ah, calma aí, eu vou desligar. Beleza. Bom, o sanduíche. ah, é preciso saber. É da época de vocês o sanduíche ou é só da minha? Claro. Ah, tá. Tudo bem. Eu desconheço. Eu vou postar o link depois. É muito bom. Ah, então, aí o que a gente vai fazer nessa IC é estudar os fundamentos de álgebra para estudar análise com um caráter topológico bem feitinho, assim. E aí, essencialmente, o que eu vou fazer é seguir um roteiro todo misturado de álgebra, uma bagunça lascada, para meio que ver o essencial de álgebra necessário para fazer essas coisas. Então, a ideia é seguir o que eu fiz no capítulo B do livro que eu estou escrevendo, que é ir apresentando as estruturas algébricas que aparecem naturalmente em conjuntos. Então, por exemplo, observar coisas do tipo: você tem um conjunto X e aí você olha as funções de X em X, você tem o direito de olhar, por exemplo, isso aqui, que é a função que pega duas funçõezinhas e manda na composição delas, por exemplo. Isso aqui é e a graça. Oi? Você ia falar alguma coisa? Humanoide, né? Oi? Ah, não, eu disse aqui. Rígida? Alô? Oi? Ué? Rígida? Você ia falar o quê? Alô? Você não tá Eu me escutando. disse. Ah, Eu tô te escutando. eu também. Eu disse. E perguntei, aí Então, eu escutei você falando, eu perguntei e nada mais. eu disse. Nós. Eu acho que tem algum hacker que não quer que eu escute a sua pergunta. Vou escrever. Eu acho que você está falando monoide, mas eu estou escutando noi. Monoide. Isso, exatamente. É, monoide. Talvez pode ser a sensibilidade do seu microfone, que quando você começa a falar baixinho, não pega. E quando você termina de falar baixinho, não pega. Aí eu só pego o meio. Pode ser isso. Não sei. Tenta configurar em aperte para falar. Eu uso assim porque acontece isso comigo também. Então, às vezes pode ser isso. Inclusive, se meu microfone estiver assim, vocês me avisem. Mas Não, não tá não. tá. Mas de fato é um monoide, tá? Ah, mas não dá porque tá no celular. Mas exatamente, é um tipo de estrutura que aparece com frequência, né? E assim, o legal de você estudar isso
é que isso dá pra gente uma ilusão de movimento e dinâmica, né? Porque esse é o tipo de questão filosófica que eu acho que o Ridley gosta, né? Porque não existe tempo em demonstração matemática. Uma vez que você prova por indução que alguma coisa acontece, tudo já aconteceu. Então, então as coisas são estáticas, só que esse tipo de função dá pra gente isso de comportamento, de movimento, dá uma ilusão de movimento interessante. Mas tá, aí exatamente a estratégia é essa, tipo, pegar o... Aqui tem esse cara que é uma coisa que chama monoide. Se, em particular, a gente restringe para isso aqui, o cara contido dentro do x cartesiano x, definido como sendo o conjunto de todas as f's de x cartesiano x, tais que f é bijeção, isso aqui já tem um tipo de propriedade, isso aqui tem comportamentos que esse cara aqui não tem. Porque isso aqui vai ser um grupo, esse aqui não é. Porque ambos têm elementos que a gente chama de neutros, né? Que são coisas que quando a gente age por essa função de composição, não fazem nada. Só que nesse aqui, quando a gente está nesse, toda função tem uma outra função que quando você age com ela, você chega nesse neutro. Existe simetria, coisa que nesse aqui não tem. E aí a ideia é ir motivando, digamos assim, essas estruturas algébricas a partir dessas coisas e estudando a álgebra aos poucos. E aí, assim, a princípio, eu já vi com o Lucas, não só hoje, né, mas já viu um pouco de monoides e grupos. E o que a gente estava discutindo agorinha era como que você pega um monoide comutativo com a lei do cancelamento. A lei do cancelamento é aquela que diz que se você fala uma merda no Twitter, você vai ser cancelado. Ou, expresso de outra maneira, isso aqui, né? Para todo x, y, z pertencente a um monoide, eu ri. Se você faz x operado y, e isso aqui for igual ao x operado z, então você, em certo sentido, pode cancelar o x e concluir que o y é igual a z. Se a gente tem um monoide que é comutativo e tem esse negócio, então a gente consegue pegar esse monoide M, colocar ele na frente de um espelho. Aí aqui vai ter o reflexo dele. E aí quando a gente olhar essa coisa aqui junto, esse cara junto com o seu reflexo é um grupo. Grupo de Grothendieck. Grupo de... Ele está escrevendo alguma coisa, acho que ele gostou disso. Grothendieck. Que essencialmente é o modo que você usa para construir os inteiros a partir dos naturais. Essencialmente isso é o que a gente já discutiu, né, Lucas? E dá para construir ele com classe de equivalência de M cartesiano. É exatamente isso. Exatamente isso. Lá na frente, quando a gente tiver uma coisa que chama grupo livre, o que a gente vai fazer é o seguinte: se M é nosso monoide não necessariamente comutativo com a lei do cancelamento, a gente vai pegar o grupo livre gerado por esse alfabeto e aí vai quocientar por umas coisas loucas aqui,
E aí isso vai dar para a gente o grupo de Grothendieck em geral. E aí vai se chamar grupo envelopante, mas aí é assim, é bem mais para frente, mas a princípio, nesse começo mais pé no chão, a gente faz com M cartesiano N. Então foi o Grothendieck que fez essa construção dos inteiros a partir dos naturais? Essa afirmação é muito forte. Essa afirmação é muito forte, Gigi. Se não me engano, essa construção ela provavelmente já era folclórica. Sei lá, é bem provável que o Landau já tenha feito ela. O pessoal no começo de fundamentos estavam todos. Era fetiche você construir uma coisa a partir de outra, né? Tudo a partir dos naturais. O que o Grothendieck fez, eu acho, foi perceber que o modo que você usa para construir os inteiros a partir dos naturais pode ser generalizado para contextos bem mais abstratos. E aí, se não me engano, essa construção do grupo de Grothendieck é o que é um dos pilares fundamentais, mas é completamente fora da casinha para mim, então eu posso estar falando muita abobrinha, mas é um dos pilares fundamentais da K-teoria. Aqui nessa tal de K-teoria, que é um negócio que envolve uma coisa chamada álgebra homológica, umas coisas categoriais loucas, assim, você não vai ter... Quando você constrói os inteiros a partir dos naturais, você tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim vai. Se não me engano, na K-teoria, você não vai ter o 0, mas você vai ter um certo módulo aqui. Você vai ter tipo um espaço vetorial aqui, aqui um outro espaço, aqui um outro espaço, aqui um outro espaço. Você vai ter funções que saem de um espaço e vão em outro, numa cadeiazinha. E, em certo sentido, você vai simetrizar isso, você vai com inversas. É uma doideira muito maluca. Então, eu não diria que o Grothendieck fez a construção dos inteiros a partir dos naturais, mas ele generalizou ela a tal ponto e deu tal clareza para ela que passou a ser chamado de grupo de Grothendieck. Saquei. Aí, não sei se... obrigado. Não sei se o Rigid gostaria de ver essa construção do grupo de Grothendieck, porque embora o Lucas já tenha visto, eu acho que ele não ia assim ia ser legal, talvez eu gostasse de ver de novo, não sei. Se você quiser, a gente pode dar uma passada nela, Rigid, só para... Se não, eu posso avançar. Pode ser. Porque assim, a ideia era meio que pegar do começo, se tivesse mais gente, mas aí computação nós acho que dá para fazer isso, assim. Acho que deu para ter uma ideia de como vai ser a pegada. Porque, ó, então a gente tem a gente tem um cara aqui, um monoide comutativo. Então, só lembrando o que é monoide, né? Monoide comunista, não, comutativo. Essa operação aqui, ela é associativa. Então, isso aqui sempre vai acontecer. Vai ter um elemento neutro, que é esse Ezinho aqui, tá? Que é um rapaz que faz isso aqui.
para todo x que pertence ao monoide. E isso aqui tudo é o que significa. Isso aqui é ser monoide. Você ter uma operação associativa com elemento neutro. O comutativo é o que a gente já está acostumado. É o x cartesiano y ser igual a y cartesiano x. E aí, como que eu gosto de pensar no monoide comutativo, né? Eu penso nele como se fosse uma coisa que é um dispositivo, ele pode ter, sei lá, vários caminhos aqui, assim, certo? E aí tem um ponteiro que fica balançando para lá e para cá. E esse ponteiro, sei lá, ele tem uma posição neutra. Digamos que essa posição neutra ela está aqui. Aí para eu mover aí as posições desse ponteiro, elas são obtidas, elas traduzem a operação. Então, quando eu faço E operado com x, é eu mover esse ponteiro para a posição x. Aí, se eu agora quero ir para a posição x y, x operado com y, é eu agora operar daqui com y. Então, se eu opero com y aqui, eu vou chegar na posição x operado com y. Para eu chegar na posição que é só o y, o que eu faço é pegar o E e operar com o y. E aí eu venho para cá, digamos, y. E aí o ponteirinho veio para cá. E aí eu vou operando essas coisas sempre adicionando coisas. Eu consigo empurrar. E aí quando a gente vê esse tipo de dispositivo, quando tem esse tipo de analogia, se eu não tivesse feito essa coisa tridimensional, mas se eu tivesse feito ela só como se fosse um dispositivo que está se mexendo numa linha, tivesse pensado uma coisa assim, né? Eu empurro E para o EX, depois eu empurro o E para o X para o XY. Se eu penso nisso como sendo um dispositivo que está percorrendo uma linha, é fácil a gente imaginar que assim, se eu acrescento umas engrenagens a mais, ou sei lá, se eu espero algum update do fabricante, vai ter um momento onde eu vou conseguir pegar esse ponteiro e voltar eventualmente. Então, você consegue imaginar, se você tem um dispositivo que você consegue ir empurrando as coisas para frente, a gente consegue abstrair um dispositivo onde a gente pega essas coisinhas e pode tanto ir para frente quanto ir para trás. O modo mais fácil de abstrair é você ver essa coisa no espelho. Eu gosto muito, eu não sei, eu não acredito que eu tenha pensado nisso sozinho. Eu acho que eu li isso em algum lugar, só que eu esqueci onde eu li. E aí você vai vendo o movimento refletido dessas coisas. E isso vai funcionar agora como uma coisa onde existe simetria. E aí é quando essa desgraça se chama grupo. Se isso aqui tivesse, todo elemento tivesse um elemento inverso, alguém que quando você opera dá um neutro, seria um grupo. E aí qual é a sacada? Como a gente faz essa construção? Sem comutatividade é o inferno. E sem a lei do cancelamento que eu vou pedir agora, é mais complicado. Mas se o M tem a lei do cancelamento, que eu já falei aquela hora, é só a gente fazer isso aqui, ó. A gente pega como você falou no chat, pega o M cartesiano M. Então, em M cartesiano M, impressão está... Se a lei do cancelamento é falsa, não é impossível? Não. É possível, mas não com a relação de equivalência que eu vou colocar aqui. A regra de 3, por assim dizer, não é a equivalência que você coloca
para fazer dar certo. Você precisa ajustar. Tá? Isso fica claro em álgebra comutativa quando a gente faz aquele processo de localização. Você faz localização de coisas que não são necessariamente domínios. Então, você pode fazer sem a lei do cancelamento. Só que aí o problema é que, veja, essa construção que a gente vai fazer, ela vai gerar um grupo tal que o M vai ter uma função que sai dele e chega no G, que em certo sentido guarda o registro das informações do M nesse lugar novo que é o G. O problema é que se esse cara não tem lei do cancelamento, em geral essa coisa não é injetora. Então você vai ter algum tipo de corrupção de informação. Você vai ter coisas que eram diferentes no monoide, indo em coisas que são iguais no grupo. Digamos assim, esse processo de simetrização não fica perfeito. Mas ainda assim ele é o melhor possível num sentido de categorias. Ele é universal. Mas isso é um monte de spoiler. É um monte de spoiler pro Lucas. Mas dá para fazer. Impressão está digitando. Eu gosto de spoiler. Tá. Mas eu falo qual é a relação de equivalência, então, daqui a pouco. Então, sempre tem a lei do cancelamento, a gente define assim, né? A gente vai definir um par XY ser equivalente a um par AB, e eu vou começar a normalizar essa notação aqui que eu aprendi num mini curso que eu tenho acompanhado ultimamente, do professor Peter, que é o equivalente por definição. Tem o igual por definição. Também tem o equivalente por definição. Eu adorei isso. Achei de um desprendimento. Falei, cara, esse aí não tem medo de viver a vida. Ele colocou a bolinha para dizer que a definição disso aqui é a ocorrência dessa equivalência. Caramba, eu achei muito lindo. Mas tá. Então, a ideia, essa relação de equivalência que a gente vai definir é essa aqui. O par XY vai ser equivalente ao par AB se quando você fizer o X operado com B, isso aqui for igual ao Y operado com A. A motivação, já que está sendo gravado, né, eu acho que não custa deixar isso registrado. Eu acho que eu posso colocar não sei se vocês quiserem que eu coloque no YouTube, mas eu posso colocar sem divulgar, deixar lá quietinho. Se quiserem que... Não sei, vocês mandam. Pode ser uma coisa só nossa. O que for melhor, pode ser. Não sei. Assim, eu sou meio a favor da universidade enquanto coisa aberta, né? Então acho que não tem problema. Mas se algum de vocês se incomodar, tudo bem. Eu não vejo nenhum problema. Tá bom, o correção, eu não sei. Mas então a motivação, pode deixar aberto isso aí. Anarquia, motivação. A motivação é, por exemplo, imagina que a gente tem N com a multiplicação em 1. Lembrando que N... N é o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, se a gente pega os naturais não nulos com a multiplicação e olha o 1, que é o elemento neutro, isso aqui é um monoide comutativo, satisfaz a lei do cancelamento. E aí, só que aqui você não tem inversos multiplicativos.
Você querer que existam inversos multiplicativos é você estar procurando por um grupo que contém esse monoide. É você querer inverter as setinhas que eu falei. Você quer simetrizar essa operação. Você quer que existam simétricos. Então, o que essa relação aqui, nesse contexto, diz é que M, N, é equivalente a PQ, C e somente C, M vezes Q, é igual a N vezes P. O que secretamente é a regra de 3. Isso aqui é o M sobre N igual a P sobre Q. Então, no fundo, isso aqui já está dando a dica de que a classe de equivalência dessas coisas vai funcionar como se fosse o análogo das frações, por assim dizer. Onde esse aqui é o numerador e esse aqui é o denominador. Só que você também, essa construção você pode fazer em outros contextos. Se você, que é o mais legal, né, que é o dos inteiros. Que isso aqui não dá pra gente os racionais, só dá os racionais maiores do que zero. Se a gente pega os naturais com a soma e o zero, isso aqui vai ser um monoide comutativo que satisfaz a lei do cancelamento. E aí quando você diz que M, N é equivalente a PQ, você está dizendo que M mais Q é a mesma coisa que N mais P. Só que isso aqui é o jeito que a gente tem de falar de subtração num contexto onde a gente só tem adição. Porque secretamente a gente está querendo dizer que o M menos o N é igual ao P menos o Q. Só que a gente não pode falar disso em geral nos naturais. A gente pode falar em alguns casos, quando o M é maior do que N, mas quando, por exemplo, a gente pode dizer o que é 3 menos 2. Dá para definir isso. Mas a gente consegue definir o que é 2 menos 3, de um modo razoável. Então, isso aqui é o mumble jumble, digamos, para fazer dar certo. Aí, bom, esse negócio aqui é uma relação de equivalência. Essencialmente por conta da comutatividade, principalmente, e pela lei do cancelamento. Se não me engano, na transitividade, acho que na transitividade a gente usa a lei do cancelamento, para mostrar que essa relação é transitiva. Aí nas outras usa comutatividade. Provavelmente usa associatividade em algum lugar, mas agora eu teria que fazer e eu não quero. Mas aí tá. Então, uma vez que isso é uma relação de equivalência, a gente tem o direito de falar do que é o M, cartesiano M, quocientado por essa relação, que é, por definição, um conjunto das classes de equivalência, né? É esse negócio aqui. Certo? Só que aí, assim, isso deu para a gente só um conjunto. A gente quer ter uma operação que tenha um comportamento de simetria e que respeite, em algum sentido, a operação original. E aí a gente faz a coisa mais preguiçosa do mundo, que é o seguinte: a gente pega dados alfa e beta pertencentes a esse negócio aqui. Desculpa, eu vou xingar isso aqui de G, porque eu sou preguiçoso. Você pega duas classes nesse G, a gente vai querer definir o que é o alfa operado bolinha, uma operação nova, com esse beta. Aí isso aqui a gente vai definir como sendo x operado com x', e letra linda do y operado com y', vai ser a classe de equivalência desse par
onde quem são esses rapazes, né? X, x', y, y', onde esse alfa é classe de equivalência do xy. Esse alfa é alguma classe de equivalência. Então, pegamos aqui. E o beta é a outra. O problema é que não existe um jeito bem determinado de escolher um representante de uma classe. Eu escolhi aqui um XY, poderia ter escolhido uma outra porcaria. Aqui eu peguei um X', Y', poderia ter escolhido uma outra porcaria. E a depender de que porcaria é essa, poderia ser o caso de que aqui, quando eu usasse esses outros representantes e considerasse a classe de equivalência desse par ordenado, isso fosse diferente dessa classe aqui. Então, isso não ia dar para a gente uma operação bem definida, porque a gente ia ter esse par associado ao mesmo tempo a essa classe, digamos, e teria ele associado a essa classe, digamos, porque eu escolhi outros carinhas que deram bagunça. Com esse aqui diferente desse. E aí, essa definição que a gente fez não daria para a gente uma função, mas apenas uma relação binária. E aí, operações, a gente gostaria que elas fossem funções. Tá? Então, a gente precisa mostrar que essa desgraça tá bem definida, no sentido de que independe da escolha que eu faço aqui. Então, se eu peguei XY para representar o alfa, peguei X', Y' para representar o beta, então, quando eu faço isso aqui, por definição, isso dá esse cara. Agora, se a gente pega, então, no caso, a gente pegou assim. Se eu tivesse pegado um outro carinha AB, também é equivalente ao que também tá que também pertence ao que representa o alfa, ou seja, que é equivalente a esse cara, isso aqui, quando eu operar com um outro rapaz, onde esse outro rapaz que eu peguei é equivalente ao outro rapaz com linha que eu peguei, isso por definição é isso aqui, A operado com A', B operado com B'. E aí fica a pergunta, será que essas duas coisas são iguais? Porque se elas forem, esse problema aqui acabou. Se sim, isso aqui acabou. E aí a coisa está bem definida. E mais uma vez, eu nem lembro agora se a lei do cancelamento entra aqui, acho que não. Não, não precisa. Aqui a comutatividade entra. Mas, ó, essa igualdade é a mesma coisa que a gente ter isso, ó. X. Regra de 3. Esse com esse é a mesma coisa que esse com esse. Então, isso aqui dá isso pra gente. Agora, essa igualdade diz que x' operado com b' é y' operado com a linha. Então, a gente tem isso aqui é o nosso arsenal de coisas para usar. O que a gente quer concluir é que essas duas classes são iguais. Então, a gente usa o mesmo critério para testar. Então, a gente tem que pegar essa porcaria, operar com essa porcaria e chegar à conclusão de que é a mesma coisa que fazer essa porcaria operada com essa porcaria.
E aí agora é só fazer conta. X operado com x' operado com B operado com B', tem um parênteses aqui e outro aqui, eu posso trocar esses rapazes de posição. E aí isso dá para a gente x operado com B, operado com x' operado com B'. E, oh, que surpresa! X operado com B é y operado com A. E x' operado com B' é y' operado com A'. Então isso aqui fica y operado com A. E aqui fica y' operado com A'. De novo, é comutativo. Então, eu posso trocar esses caras de lugar. É comutativo e associativo, isso é importante. As duas coisas são importantes. Porque a gente está dançando com parênteses aqui sem nem pensar. E agora isso aqui fica y operado com y', operado com A, operado com A', que é o que a gente queria concluir. Portanto, a operação está bem definida. Tá? E aí disso segue que quando a gente faz esse negócio aqui, ele vai ser um monoide, né? Porque uma vez que aquela operação está bem definida, as operações seguem, as propriedades seguem todas automáticas. Por exemplo, você quer verificar que é associativo. Então você pega um cara aqui, vai operar com um cara aqui e vai operar com outro cara aqui. Bom, você já viu que a operação está bem definida, então você não precisa se preocupar com representante, porcaria nenhuma. Você pegou isso aqui e deu certo. Como que faz a operação pela definição? Bom, esse aqui repete por enquanto. Aqui você opera coordenada, coordenada, que era a regra. Então vai ficar A operado com C, B operado com D, e aí você barra esse trem. Tá? Posso até já assumir com esse parênteses aqui. Agora, de novo, opera de novo. Aqui vai ser x. Eu não sei escrever. X operado com A operado com C. E aqui vai ser y operado com B operado com D. Esse trem todo barrado. Só que aí a operação original, aqui, esse negócio está acontecendo no M. Que a gente sabe que é associativo. Então aqui a gente dança com os parênteses. Pega esse parênteses e coloca aqui. Você só dá um tec assim no visor. Você muda esse parênteses para cá, muda esse negócio para cá. E aí vai fazendo o processo inverso até você ver que esse parênteses aqui poderia ter sido modificado. Da mesma forma, você vê que é comutativo. Você vê que quando você faz a a classe disso aqui é o elemento neutro. Só que o mais legal é que essa desgraça tem agora é grupo. Porque e aí que não sei se foi daí que eu tirei a ideia do espelho e eu que mesmo pensei nesse negócio do espelho, agora eu não sei. Você pega o XY, a classe do XY, e bota ela na frente do espelho, ela fica assim, né? Ó, YX.
Bom, mas se você pega esse cara e opera com esse cara, isso aqui é por definição você fazer o x operado com y e aqui vai ser o y operado com x barra. Só que esse negócio aqui é equivalente, então a classe disso é igual à classe do elemento neutro. Porque para isso aqui acontecer, né, vou colocar uma interrogação aqui. Pois, por que isso acontece, né? Para que isso aqui fosse verdade, teria que acontecer que quando você pega esse cara e opera com E, x, y operado com E, isso deveria ser igual ao y operado com x operado com E. Mas de fato isso ocorre, porque o elemento E é neutro, então nada acontece feijoada. E a operação é comutativa, então posso trocar de posição. Então x operado com y é igual a y operado com x. Então, de fato, o inverso é esse rapaz aqui. Tá? E aí, não só isso, a gente tem essa função natural, em certo sentido, que pega um certo elemento do seu monoide e manda nisso aqui, manda no ME, barra, manda na classe desse negócio. Isso é uma operação que no futuro a gente vai ver que é um tipo de função muito importante, que é um morfismo. Ele respeita a estrutura que existe aqui. Ele respeita a estrutura que existe aqui. As palavras, o sentido do que é expresso aqui, com a linguagem que você pode fazer aqui, quando você pega essas palavras e manda para cá por meio dessa função, o sentido delas não é alterado. Tá? Isso é uma noção extremamente importante. E aí, bom, como que a gente verifica isso, né? O que eu quero dizer? É que se a gente pegar isso aqui, pegar dois caras aqui operados e mandar nisso aqui, a classe desse cara é a mesma coisa que você ter feito isso aqui. ME operado com NE. Então, ele respeita. Se você escreve I do M operado com N, é a mesma coisa que você fazer o I do M operado do lado de fora agora com o I do N. E, finalmente, esse negócio aqui ele é injetor. Isso aqui é injetor. E é injetor, pois injetividade ela segue disso aqui. Se você tem I de M igual a um certo I de N, isso aqui significa que o M 0, essa classe, é igual a essa classe. Mas isso aqui significa que tá, eu tô falando zero não, né? E. Aqui. Essas duas classes serem equivalentes, dão para isso aqui ocorre essencialmente se os extremos M operado com E é igual ao E operado com N. Só que isso aqui é a mesma coisa que o M ser igual a N. Mas aí, assim,
estou pensando no que o Rizzi tinha perguntado. Quando a gente vai para... Porque aqui aparentemente a gente não usou a lei do cancelamento para concluir que ela é injetora. Só que a gente usou a lei do cancelamento para garantir que aquela relação de equivalência era uma relação de equivalência que tudo funcionava. Então, ela está implícita naquela parte. Mas aí, bom, agora é isso, né? Se, por exemplo, se o nosso M com a operação aqui E for igual aos naturais com a operação de soma com o zero como neutro, a gente pode convencionar, chamar I de M como sendo o próprio M, tá? A gente pode convencionar, chamar de o I do zero vai ser igual ao zero, naturalmente. E se a gente pegar agora o inverso do I do N, pela definição da operação que a gente viu, é você fazer o zero de N, barra. A gente vai chamar isso aqui de menos N. E aí, daqui sai todas as outras coisas que a gente sabe dos inteiros. Então, dá para tirar tudo da injetividade da inclusão com o fato de que é uma inclusão e as outras propriedades, cardinalidade dos inteiros, essas coisas todas, tá? E aí é isso, assim, essa construção ela é muito recorrente. Você meio que pode usar ela para fazer os racionais positivos, se você quiser. Eu não recomendo, porque dá muito trabalho, você só vai ter os positivos. Aí você vai ter que colar um pedaço depois, tá? Mas só para falar, e se não tivesse a lei do cancelamento, a gente teria que fazer assim, ó. Sem a lei do cancelamento, a gente teria que pegar xy e dizer que ele é equivalente a 1 para b, se e somente se existe um u que pertence ao monoide, tal que quando você faz u operado com agora, pera. Poxa, talvez eu tenha falado abobrinha. Dá para fazer assim a lei do cancelamento quando é na localização. Não, mas dá para fazer assim a lei do cancelamento usando grupos livres. Eu só não sei explicitar qual é a regra que a gente coloca aqui, porque antes seria... A gente diz... não, acho que é só isso, Existe um U, tal que quando você faz U operado com X operado com B é igual a U. É isso, desculpa, é isso. Operado com Y operado com A. Você precisa colocar um fator de correção. Tem que existir esse cara aqui. Essa vai ser essa sua condição adicional. Isso vai te dar a relação de equivalência. Eu tenho quase certeza que é isso. E nota que ela é trivial, assim, quando você tem a lei do cancelamento, você pode cancelar isso aqui. E aí ela não aparece. Mas ela está implícita lá. Tá? Porque se vale 100 o x, se vale só, se você tem isso, x operado b igual a y operado com a, então é claro que existe um u que faz isso, que é o 1, que é o elemento neutro. Só que se existe um cara que faz isso, não necessariamente você vai ter essa condição.
Você vai ter essa condição garantida se você tiver a lei do cancelamento. Então você tem que colocar esse fator de correção feiozinho aqui para fazer funcionar. Desculpa, eu não faço as regras, mas funciona assim. Eu falei um monte, hein? Realmente, muita informação, mas muito bom. Não, assim, eu fui falando rápido porque, assim, meio que você já viu, a gente já discutiu isso. E o Ridley, eu acho que já tinha visto isso um pouco antes, então eu, eu, eu não me segurei. Ah, claro, claro. E você explicou bem também. Quem assistir provavelmente vai entender, então tudo bem. Tá. Eu lembrei de uma cena da Liga da Justiça onde o Superman ele vai lutar contra o Darkseid e ele reclama que durante toda a vida ele tinha que se segurar para não lutar e não destruir o planeta Terra. Olha só, tá vendo? Eu sou o Darkseid que apanhou, mas tá. O Impression está digitando alguma coisa. Ele ainda está digitando alguma coisa. Enquanto isso, só pra... Perdão. Oi, pode falar. Pensando é que linguagens formais é sobre. Mas eu não sei se nesse contexto influenciar alguma coisa. Eu só entendi mais ou menos. Linguagens formais foi alguma coisa assim? Sim, em linguagens formais tem é usada lá. Não sei se no contexto algébrico ela é útil. Então, tá, Entendeu? o áudio tá aquela coisa picotada. Que eu vou digitar. Tá? Mas assim, enquanto você digita, só para mencionar, isso existe uma noção disso que foi feito em categorias, em certo sentido, que é localização de categorias. No sentido de você dar, meio que criar uma categoria onde funções vão ter inversas. E aí, provavelmente isso pode ter algum jeito de interpretar isso que você falou de linguagens formais. Mas talvez te interesse, Gílio, porque no seguinte sentido. Nos próximos episódios, a gente vai ver como os anéis aparecem na natureza. Então, anéis na natureza. Ah, daí, corpos e domínios. Ele escreveu AB igual a CD implica PUS igual a B igual a CD, onde A igual a PU ou A igual a P. Ah, tá, isso aqui que o Rigid colocou. A igual a B igual a CD implica que PUS igual a B igual a CD, onde Ling está digitando alguma coisa.
Tem muitos condicionais, tem muitos ous aí para eu conseguir ter alguma intuição. Um pouco menos ruim sobre essa condição. Agora eu não movo mais, né? Não, tá. Intuitivamente, imagina que são dois pares de strings que você concatenou. Em algum momento eu vou conseguir voltar aqui pro chat. Eu cliquei em alguma porcaria que eu não devia. Como eu saio daqui? Foco não. Nova janela. Pronto. Saiu da janela do negócio. Eu quero chat. Eu estou. Aqui o chat tá. Ô, Renan. Tô trouxa. O chat é no canal de texto, né? Geralmente imagina que são dois pares de strings que você concatenou. Ok. Se são iguais, tem um prefixo, uma parte comum das duas e um sufixo. Eu acho que no texto que o Marcos pretende escrever sobre lógica, ele vai abordar esse tipo de coisa. Olha, não duvido que tenha alguma coisa a ver. ABCD mais E. Olha, eu não duvido que exista relação, tá? Inclusive, a semelhança faz sugerir que existe, tá? Inclusive, só para mencionar um contexto onde talvez isso fique mais claro, a gente vai falar de anéis, corpos e domínios, não sei o que, vai falar de um pouquinho de espaços vetoriais, mas não muito. Aí a gente vai entrar na parte de morfismos. Entre todas essas coisas. Depois a gente vai falar de estruturas livres e quociente. Isso aqui vai ocupar um bom tempo. Só que aí a parte onde eu acho que vai ter a ver com o que você falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a álgebra universal. Na álgebra universal, o que a gente tem é um conjunto A munido de uma família de operações O, que cada operação ela tem uma certa aridade e satisfaz um conjunto de identidades. E aí tem um tipo de coisa que é dada uma certa assinatura, que é o que a gente dá aqui. Você tem uma lista de tipos de operação que tem que ter. Você vai ter uma álgebra livre, em certo sentido, e aí todas as outras álgebras que são daquele tipo são quocientes dessa álgebra livre de alguma natureza. Então, às vezes, esse negócio que você falou aqui em linguagens formais é algum tipo de coisa bem geral que você faz para dar uma noção de inversos num contexto livre. E aí, quando você pega essa coisa nesse contexto livre que você fez e quocienta, você vai ter essa construção, essa equivalência, você vai ter essa interpretação no contexto de grupos. Nesse mais bem pé no chão, mas eu acho que se for o caso, vai dar para a gente ver se isso aqui ocorre ou não nesse contexto da álgebra universal. Eu acho que lá. Aí, mas por que vai falar de álgebra universal se a ideia é só ver álgebra para coisas de análise? Porque knowledge is power. E assim, sei lá, se der para chegar nessa parte vai ser legal, mas se não. Isso aqui é mais do que suficiente para o que a gente pretende fazer no futuro.
Mas se der tempo, e eu tô cada vez mais achando que vai dar tempo, aí não tem por que não entrar nisso, assim, porque tem muita coisa que a gente vê em álgebra que fala, ah, nossa, é a mesma demonstração em grupos, é a mesma demonstração em anéis, é a mesma demonstração em não sei o quê. Por que será? Bom, por causa disso. Aliás, uma coisa, o Lucas ainda não vai entender o que eu quero dizer com isso, mas o Rigid talvez ele entenda a ponto de sentir a curiosidade de maneira mais forte. Calma, Lucas, calma, relaxa. Se você pega 2 anéis e você faz o produto desses anéis, isso tem uma estrutura natural de anel. Você consegue fazer essa coisa ser um anel, ou um grupo mesmo. Não, até que tudo bem. Eu acho que eu vou falar de um jeito que o Lucas entende, com menos pré-requisitos. Você pega um grupo G e pega um grupo H, então o grupo G tem uma operação estrelinha e o grupo H tem uma outra operação bolinha. Quando você vai para o G cartesiano H, você pode dar uma estrutura de grupo para esse negócio. Como? Você pega um par GH e aí para esse par GH operar com um G' H apóstrofo, isso aqui vai ser você pegar o G e operar com o G' com a operação que ele já tinha no G. Isso aqui vai ser ele operar com a operação bolinha que ele tinha no H. Acho que não é difícil se convencer de que isso aqui é um grupo. Então você pega produto de grupos, você consegue dar a esse grupo uma estrutura de grupo. Se você faz a mesma coisa com domínios ou com corpos, isso falha. Você pode pegar 2 domínios e tentar fazer essa mesma coisa, o produto não vai ser um domínio. Você pega corpos, a coisa também não vai dar certo. E aí, por que isso acontece? Por que isso acontece com corpos e com domínios, mas não acontece com anéis, com espaços vetoriais, não acontece com álgebras, não acontece com monoides? E mais ainda, eu consigo dizer para você se acontece ou não, se você me der a lista do que é a definição dessa coisa, eu vou ler a definição e sem nem pensar num exemplo, eu vou falar, é certeza que isso aqui acontece. Eu vou saber dizer. A resposta está na álgebra universal. O spoiler é que na definição de corpos e domínios, você tem quantificadores. E nas outras não. Se você tem se a linguagem que você está usando para definir a sua estrutura, ela só envolve operações algébricas e equações, então, quando você pegar um produto, pegar uma família de coisas com uma família de coisas desse tipo e fizer o produto, vai ter uma estrutura natural essa coisa. E vai satisfazer as equações que outros também satisfaziam. Então, produto de anel vai ser anel, produto de espaço vetorial vai ser espaço vetorial. A desgraça toda vai funcionar bonitinho. Porque não tem, existe, nem quantificador. Se tem quantificador, se tem implicação no meio, segura a emoção que provavelmente vai dar pau. Pode até ser que não dê. Mas assim, certeza você só tem quando isso aqui não está nos seus axiomas. Então, assim, eu acho que é um negócio legal se der para entrar nisso aqui. Acho que é interessante. Eu não pesquiso em álgebra universal, mas é um hobby gostoso. Tá? Mas, de qualquer forma, é 7h30.
E eu prometi que eu não ia estourar tanto. E eu já estourei muito. Então, é isso. Eu não sei se. Hoje pode tudo. Então, se estiver interessado em ver os próximos Ridley, fique à vontade, tá? Mas aí, assim, vai ser esse o roteiro do que a gente vai seguir, que é o capítulo B do livro lá, tá bom? Valeu aí, tá? Então eu vou colocar no. Vou parar a gravação e vou colocá-la no YouTube, tá? Já que por vocês tudo bem. Ótimo. E aí o pessoal, sei lá, as outras pessoas vão se divertir vendo as divagações. E eu vou sugerir que elas assistam, sei lá, em velocidade 1,5, porque ficou com 1h30 esse vídeo.